Meus amados, então, por favor, me compreendam. Desejo muito que as nossas crianças fiquem aqui hoje com a gente. O tema é aos filhos e pais. Aos filhos e pais. Quando o verdadeiro amor e a sujeição a Cristo é o padrão firmado e estabelecido dentro de um lar cristão, todos naquela família ou todos daquela casa exultam. Hoje, o conceito bíblico, meus irmãos, com relação à família se perdeu em muitos lares. Hoje tem uma estrutura de uma família que glorifica. Ter um ambiente, uma estrutura de uma família que glorifica a Deus é muito rara de se ter, de se encontrar. E de se encontrar mesmo no seio da igreja local. Você, cristão, pode dizer se o seu lar é realmente um ambiente exemplarmente piedoso? Você pode dizer isso? Eu sei que na maioria dos casos a resposta é negativa, mas deixe-me lhe dizer, permita-me lhe falar, essa sua resposta negativa não lhe exime da sua responsabilidade, do seu dever diante de Deus, como homem e como mulher, no trato da família. Bem como também o seu compromisso, criança, jovem, adolescente, no seu lugar de filho num lar cristão. Nos acomodamos, meus irmãos, infelizmente nos acomodamos com muitos jargões, e um dos jargões que muito utilizamos é aquele: família é o projeto de Deus. Sim, isso é lindo. Família é realmente um projeto de Deus. Todavia, na prática, como é que é? É o discurso vazio? É o Maria vai com as outras? É a casa da mãe Joana, guardado as boas proporções? Mas na prática, o que é a família, projeto de Deus? Você realmente leu a planta? Porque você está dizendo que é um projeto. Você realmente leu a planta deste projeto? Você realmente tem seguido a risca desta planta, deste planejamento? O que você está fazendo com este projeto de Deus, família? O salmista, em Salmos 119, no versículo 4, ele disse assim: olha, tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Digamos que a planta é esta, a palavra de Deus. Ela é que você deve seguir à risca. A palavra de Deus é que você deve cumprir. É a Escritura que vai lhe dizer que tipo de homem você deve ser no seu lar. Que tipo de mulher você deve ser no seu lar? É da Escritura que você, filho, vai saber qual tipo de filho você deve ser no seu lar. No lar, nesta família que deve ser realmente um pedaço do céu. Nesta família que realmente Deus deve ser adorado. É da Escritura que você vai poder entender as informações precisas para este projeto. Então você está arruinando o seu projeto? Ou você está edificando o projeto? Eu tenho refletido muito, meus irmãos, sobre este tema. Eu tenho pensado muito sobre isso, e eu acredito que o Espírito Santo tem levado meu coração nesse sentido. Tem me guiado a isso, e precisamente eu acredito que Deus está exigindo de nós uma reforma.
Eu acredito que Deus está exigindo da nossa igreja uma reforma espiritual na família. De a gente olhar como está a construção da nossa família e reformar esta construção. Nós não podemos mais continuar a nossa vida cristã caminhando como nós temos caminhado com as nossas famílias. Precisamos de um novo comportamento. Reforma é isso, o novo comportamento, a nova conduta, o novo posicionamento. Eu sinto realmente que o Espírito Santo quer isso de nós e quer nos impelir a isso, provocar em nós especificamente isso, meu povo. É só parar para percebermos o quanto Deus está falando com a gente nesses dias, o quanto o Espírito Santo nesses últimos dias, nestas últimas semanas, tem falado com a gente com relação ao nosso trato com a família. Primeiro Paulo foi até você, mulher, e falou há dias atrás, dizendo para você como você deve ser uma mulher bíblica, a mulher que se submete ao seu marido e ao Senhor. E eu peço a Deus que você não tenha esquecido disso. E depois Deus falou com você por meio de Paulo, como você, homem, tem que ser, amar a sua mulher como ama a Cristo, se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja. Eu também peço a Deus que nós, homens, não nos esqueçamos. Este assunto é urgente no meio da igreja, na nossa contemporaneidade. Eu já disse para você que muitas vezes este assunto é relegado, mas o Espírito de Deus está nos chamando a considerar isso, família. A nossa igreja é uma igreja de famílias, redimidas, consagradas, separadas para Deus. O que é isso que Paulo está fazendo toda semana conosco? O que é isso que o Espírito Santo está fazendo através da vida do apóstolo Paulo, que nós temos ouvido semanalmente aqui? É Deus estabelecendo padrões para nossas vidas. É Deus nos dirigindo a um caminho que o glorifique. Você precisa, mulher, desejar ser a mulher que a Bíblia diz que você deve ser. Homem, você precisa desejar ser o homem sábio, santo, que a Bíblia manda você ser. Filhos, a palavra de Deus vos chama, meus irmãos, porque via de regra, os filhos vão olhar para o marido e para a esposa e vão reproduzir igualzinho quem eles são quando se tornarem maridos e esposa no futuro. Neste último capítulo da série de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o autor sagrado vai continuar desenvolvendo o assunto lá cristão, no contexto de vida prática. É glorioso saber que Deus, na sua santa palavra, conduz a igreja assim. Ele primeiro deu doutrina à igreja, mostrou como a igreja tem que pensar teologicamente, como a igreja tem que pensar na fé, como biblicamente a igreja deve ser. E agora Ele vai conduzindo a igreja uma vida prática que glorifica a Deus. E eu já tenho dito para você, uma igreja forte é uma igreja muito bem doutrinária, uma igreja forte é uma igreja que tem vida cristã que glorifica a Deus. Eu não quero dar créditos a A nem a B, eu quero dar créditos à palavra de Deus. Eu quero abrir com vocês Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, e quero pedir que você fique de pé, junto com o seu filho e filha, e vamos ouvir a palavra de Deus. Diz o Senhor na sua palavra: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, eis a tua palavra, te pedimos auxílio e iluminação, que eu possa diminuir, Senhor, e o Senhor se manifeste e edifique o teu povo, a começar de mim, no nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Nos versos 1, 2 e 3, a fala do apóstolo Paulo é aos filhos, e de bate pronto, ele já transmite uma verdade. E que verdade é esta? Olhem-os no texto. Os filhos, eles precisam aprender a compreender o mandamento divino. Vamos ver mais de perto. Olhem-os no texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra traduzida aqui no texto como o termo filhos, no original é a palavra teknon. E o seu campo semântico, meus amados, abrange, porque é um campo muito extenso, ele significa, e na sua semântica, o que melhor se encaixa aqui, ao que Paulo queria falar, é filhos, o significado no sentido de aquele que é dependente, uma criancinha, um menino em fase de formação. Paulo está falando para a igreja e está dizendo filhos, nesse sentido, a criança, o menino, a menina, que está num processo formativo, que está desenvolvendo suas cognições, sua forma de pensar a vida, de pensar a fé. Esta palavra é ampliada, ela também poderia ser bem aplicada ao novo crente, ao novo convertido, ao novo discípulo, que está aprendendo a desenvolver a sua vida na fé, que está desenvolvendo o conhecimento de Cristo, mas especificamente aqui no texto, Paulo está se dirigindo aos filhos do casal. Aquele que pertence a um núcleo familiar. O primeiro imperativo que aparece aqui no texto, meus irmãos, para os filhos é o verbo obedecei. Filhos, obedecei. Este verbo aqui transmite uma ideia muito clara. É uma ordem, um conselho acompanhado de ordem. Aqueles imperativos para o homem e para a mulher eram conselhos que encorajava. Aqui para o filho, no sentido, é uma ordenança. Filhos devem obediência. Ouçam, filhos, vocês devem obediência aos seus pais. Primeiro, porque é uma exigência bíblica. Quem está lhe pedindo não é o seu pai em primeira instância, é Deus que te pede. Trocando em miúdos, primeiro não são seus pais, é Deus que te chama e exige de você a obedecer os seus pais. Isso não é uma escolha, filhos. Filhos são dependentes dos pais, independente da idade. São dependentes. Filhos sempre deverão esse direito aos pais, obediência. Os pais devem exigir dos filhos a obediência, porque Deus exige na palavra. Você não pode retruncar seu pai. Você não pode ser um filho rebelde, desobediente, inquieto no lar, que não ouve o comando do seu pai, que precisa que seu pai te fale 2, 3 vezes para você responder, para você atender. O pai deve chamar o filho uma vez. Eu luto isso lá em casa. E o filho em obediência tem que seguir logo.
filho piedoso seguirá os conselhos do pai. Ele vai seguir os conselhos do pai até depois da morte do pai. Ele caminha, ele é construído na obediência. Está ouvindo, filhinhos? Você obedece seu pai à risca, sua mãe à risca, até quando ele morre você continua obedecendo, dando valor, porque você sabe que os princípios que ele lhe deu são valores que ficam, que comunicam. Até hoje eu me lembro das palavras dos meus pais. Eles estão vivos ainda, mas eu não estou debaixo do teto deles. Mas até hoje eu lembro do comando deles, da exigência deles, do filho que eles queriam que eu fosse. Filhos devem obediência aos pais. Você precisa obedecer ao seu pai, obedecer à sua mãe, porque não é uma exigência direta do pai ou da mãe, primeiro é de Deus. Tema a Deus, filhos, obedecendo o seu pai. O imperativo está ligado ou dirigido a você, filho. Você precisa ter uma vida, uma conduta diária de obediência. Você não pode obedecer ao seu pai só quando lhe convém, filhinho. Você não tem capacidade ainda de escolher o que é certo e o que é errado. Você depende do seu pai, você depende da sua mãe. Ele lhe dá comida, ele lhe dá roupa, ele lhe dá abrigo, lhe dá proteção emocional. Você tem que honrá-lo, você precisa obedecê-lo. E ele continua a advertência dizendo: filhos, obedecei vossos pais. E o texto diz: no Senhor. Quando você, filho, obedece o pai, você está glorificando o Senhor, o teu Criador. Quando você desobedece o pai e a mãe, você desonra o seu Criador. Paulo está dizendo aos filhos que na prática a obediência aos pais está associada diretamente ao Senhor da igreja. Filho que pratica a obediência dos pais aos pais mostra claramente que no seu coração ele segue o princípio da piedade do seu Senhor. Ele dignifica Jesus Cristo. O que significa obedecer, filhinhos? O que é obedecer aqui no texto? Significa dar ouvidos. Essa palavra obedeceis no original é: filho, escute. E uma das piores dificuldades de um filho hoje, nesse tempo, é ouvir os pais, é seguir o comando do pai e da mãe. E ele está dizendo: dê ouvidos ao seu pai, à sua mãe, dê ouvido ao papai, à mamãe. É o ato de se dispor também, é você se mostrar em prontidão para servir o seu pai e servir a sua mãe. É o ato de amor para os meninos, é o ato da submissão para as meninas. Percebe aqui, pais? Se você, mulher, é submissa, sua menininha aprenderá a submissão desde a terna infância. Homem, se você ama a mulher e ama ao Senhor, seu filho na terna infância aprenderá o que é o amor e honrar. Filhos, vocês querem ver a satisfação de Deus? Vocês querem saber, filhinhos, se Jesus está alegre com vocês? Olhem para mim, filhinhos. Vocês querem saber se Jesus está feliz com vocês? Olhe para a face dos seus pais e veja se na face dos seus pais há um sorriso de alegria, de satisfação. Se o seu proceder alegra os seus pais, é um reflexo de que Deus está te aprovando, filhinho. E você sabe quanto às vezes você faz o seu pai e a sua mãe chorarem. Na parte final do primeiro versículo que a gente está analisando, Paulo diz
que a obediência operada pelos filhos aos pais, no temor ao Senhor, tem o seu fruto de justiça. Pois isso é justo. Põe os olhinhos no texto aí. Filhinhos, mostra aí papai e mamãe a ele, onde está escrito. Pois obedecer, isso é justo. Isso é justo. Paulo está dizendo, filhos, a obediência reflete o coração justo. O filho rebelde demonstra que o coração não foi justificado. Isto é justo. Uma criança, um adolescente, em geral, um filho que pratica a obediência, mostra que anda na justiça. A ideia aqui é que o filho que obedece, ele pratica a justiça e vai se tornando uma criança irrepreensível. Filhinhos, o que é irrepreensibilidade? Uma criança em que não tem defeitos graves. Tem traquinagem de criança. Eu não estou dizendo que você não vai fazer suas traquinagens. Você vai fazer, mas quando seu pai te repreender, você com o coração justo irá obedecê-lo. E aí você vai se tornando uma criancinha irrepreensível. Correr é bom, crianças. Comer chocolate é bom. Colorir a parede, às vezes vocês querem pintar a casa toda. Mas tudo tem um limite, criancinhas. Tudo tem um limite. O mundo não é um arco-íris feito de cores distintas que você vai poder fazer o que você quer. Não é. Tem controle. Tem limite. Papai e mamãe mostram os limites. E vocês precisam dar valor a eles. E então esse filho piedoso, esse filho obediente, esse filho que tem um coração justo, ele vai construindo uma vida com Cristo. Ele vai crescendo com Jesus e por isso ele é declarado inocente. O pecadinho no seu coração é um pecadão que precisa sair do seu coraçãozinho. O filho justo, piedoso, confessa os seus pecados ao seu papai, Deus. Abre o coração para o papai e para a mamãe terrena. Papai e mamãe ora e te conduz até o Senhor. Por isso você pode ser declarado inocente. O filho pode ser declarado inocente da inocência que há em Cristo Jesus. Isto é justo, isto é justiça. Pais, desejem ter filhos com o coração justificado por Cristo. Verso 1 e 2, ou verso 2 e 3 agora. No verso 2 e 3, Paulo apela às palavras de Moisés registradas no Pentateuco, palavras que foram escritas primeiramente pelo dedo de Deus. Olha o que ele diz. Na primeira parte do versículo, lá em Moisés, Paulo está citando aqui Moisés. Ele diz assim, está registrado lá em Êxodo, essas mesmas palavras, Êxodo 20, 12. Honrai o teu pai e a tua mãe. Em Efésios também tem isso. Honrai teu pai e tua mãe. E agora aqui na parte final do versículo 2 de Atos, ou de Paulo, ele dá uma complementação, ele faz um aditivo, ele diz, é o primeiro mandamento com promessa. Ele dá essa informação, é o primeiro mandamento com promessa. Isso é muito importante, meus irmãos, significa o seguinte, primeiro, abre os ouvidos, pais. Dos 10 mandamentos, este é o quinto, mas é o primeiro mandamento da lista dos 10, que se aplica diretamente ao comportamento do próximo. Porque os 4 primeiros mandamentos se aplicam diretamente ao seu proceder com Deus. Quais são os primeiros 4 mandamentos? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o sábado para o santificar. Ou seja, são os deveres diretos a Deus, que se relaciona diretamente com Deus.
Então os 4 primeiros para Deus e os 6 últimos para o próximo. Lembra quando Jesus resumiu os mandamentos em 2? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E depois ele disse que o segundo mandamento era semelhante ao primeiro, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E no texto correlato ainda diz que esses 2 mandamentos dependem toda a lei e o profeta, toda a escritura. Amar a Deus e amar ao próximo. Agora, o mais interessante da observação de Paulo, que é o primeiro mandamento com promessa, é para a gente observar que dos 6 mandamentos que se aplica ao comportamento do próximo, o que cabeça é a honra dos pais. Está vendo, filhos? O nível de responsabilidade. Deus deixou registrado nos 10 mandamentos, e os 6 primeiros que vão se relacionar com o comportamento dos homens, o que encabeça a lista é o comportamento do filho com os pais, honrar o pai. Isso aqui é um alto valor, ou seja, os valores morais que você deve praticar com o seu próximo. O que está mais próximo de você, filho, é o seu pai e a sua mãe. Você deve honrar. E você deve valorizar. Então, meu filho, põe a mão na cabeça, na consciência hoje, e honre seu pai e a sua mãe, como a palavra de Deus lhe manda, como a figura representativa de Deus. Seus pais representam Deus na família. Desonrá-los é desonrar a Deus. A segunda coisa, honrar aos pais, honrar ao teu pai, honrar a tua mãe, no verso 2, é porque é um mandamento com promessa. Lá no verso 3, ele diz assim: para que te vá bens, põe os olhinhos no texto, para que te vá bens, e sejas de longa vida na terra. Ele está usando de novo as palavras de Moisés. Lá em Êxodo, Moisés falou assim, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, de onde foi que Paulo, você observou, tirou para que te vá bem? Moisés não disse isso em Êxodo. De onde foi que ele tirou isso? Ele tirou isso de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Lá está escrito assim, honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Ordenou aonde? Em Êxodo 20. Ele olha para trás, Êxodo 20, lá no Monte Sinai, capítulo 20, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem. Está escrito lá em Deuteronômio, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Evidentemente, esta bênção foi dirigida diretamente ao povo hebreu, em primeira instância, mas Paulo fez questão de trazer esta promessa para o âmbito da igreja. Por que ele fez isso? Para que os filhos tivessem a consciência de que há um princípio espiritual em honrar os pais. Deus, ele evoca as bênçãos à vida do filho que é obediente, que honra o pai e honra a mãe. Então essas bênçãos podem vir, sim, de ter uma vida longa, de ter uma vida próspera e com paz. Não significa que são os únicos caminhos de Deus te abençoar, filho. Mas o ponto aqui é o princípio espiritual. Deus abençoa o filho obediente que honra o pai e a mãe. Deus protege o filho obediente que honra o pai e a mãe. Então também é o inverso. O filho que desobedece, que é relutante, que tem dura servir, a Bíblia não garante que ele será protegido, que ele terá vida longa, que ele será feliz. É uma realidade. Nós não podemos só olhar para o lado, de um lado só da moeda, temos que olhar os dois lados. Se você, filho, cultiva a rebeldia no seu coração, ninguém pode lhe garantir felicidade, vida longa e sucesso na vida. Ninguém. Então caminhe o caminho da obediência e da honra. Honre o seu pai, honre a sua mãe, valorize o seu pai e sua mãe, valorize o prato que você come.
Às vezes o seu pai não pode lhe dar o videogame da última geração, não significa que ele não te ama. Ele tem te entregado outras coisas muito mais valorosas do que isso. Às vezes você quer fazer a viagem dos seus sonhos, seu pai não pode te levar. Fique feliz, grato, vibre quando ele puder te levar na praia para chupar um picolé com ele. Você não vai esquecer nunca disso. Valorize, filho. As coisas mínimas que o pai faz é o princípio da bênção de Deus. Quem sabe quando você crescer, você vai poder fazer isso que você tanto quis pelo seu filho. Deus lhe abençoe e lhe prospere para isso. E te dê um coração piedoso. Vamos lá, meus irmãos. Agora no versículo 4. Paulo concluiu o seu assunto com os filhos e se volta outra vez para os pais. Olha o que ele fala aqui. Ele vai dizer que há um aspecto negativo que pode influenciar negativamente os filhos que procedem dos pais. Ouçam, pais. O texto diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vem cá, pai e mãe. Vejam bem que advertência é essa. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. O que vem a ser isso? O que Paulo pretende com isso? Com esta exortação, numa hora dessa? Os pais estavam felizes porque os filhos estavam sendo agora, agora vai, Paulo. Lá em casa estava um pandemônio, Paulo. Agora vai. O menino estava demais. Agora vai, Paulo. E Paulo para de olhar para o menino, para a menina e olha para o pai. Meus irmãos, Paulo volta a se olhar para os pais. Ele vai falar agora especificamente ao pai. E vós, pais. Esta palavra pais aqui que Paulo está usando, que ele está usando agora aqui no versículo 4, põe os olhinhos aí no texto, olha aí comigo. Está vendo aí? Pais, está traduzido aí para você. Pais. Em uma primeira leitura você pensa que é o homem e a mulher, não é Cangirana? Mas não é. Não é Cangirana e Cláudia, é Cangirana, é Paulo, é Ário. Paulo está olhando para o homem, para o pai. Por que ele está fazendo isso? Eu vou lhe mostrar aqui, no estudo das palavras, no original. Lá quando Paulo começou a falar ao filho e disse assim, honre o pai e a mãe, usando a expressão de Moisés, ele usou o termo grego goneus. Esse termo grego goneus é aplicado para a mãe e o pai, os progenitores. Mas agora ele está usando a palavra pater. Pater no grego só se refere ao homem, não tem como colocar mulher aí. Ele está usando no plural, pateres. Todos os pais da igreja, todos os homens pais da igreja. E ele está dizendo assim, para a figura masculina, aquele que deve ser o provedor do lar, aquele que deve prover e suprir todas as necessidades do lar, as carências emocionais e as carências espirituais, as carências físicas, mas as carências espirituais. E especificamente aqui na vida do filho. Está ouvindo o homem, pai? Paulo agora vai falar para você, e ele vai dizer para você, ele colocou a mamãe do lado e disse, agora o assunto é com o pai, o homem. E ele disse assim, você não pode, o não aqui é aquele né que eu falei, aquela
partícula grega né, o não mais enfático. De jeito maneira, homem, pai, você não pode. Como se Paulo estivesse pegando pelo colarinho o homem, sacudindo ele, dizendo: você não pode provocar os seus filhos à ira. Paulo está falando de homem para homem. Você não pode fazer isso, de jeito maneira, você não pode fazer isso. O que é provocar a ira aos filhos? É não conduzir os filhos à vida piedosa, é não mostrar o Evangelho, é não mostrar Cristo. Isso é tornar os filhos aborrecidos. Isso é aborrecer o coração dos filhos, é irar o coração dos filhos. É não livrar os filhos da morte, é não livrá-los do inferno pelo Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Homem, acorde no seu lar, você precisa levar o seu filho a Cristo. Ele vai conhecer o que é obediência quando você mostrar Jesus para ele. Homem, pai, é o seu dever no lar. Você não pode ser mais somente um provedor, levar o pão. Você tem que levar o pão, mas tem que levar o Evangelho para a sua criança. Quando você vê o seu filho manifestando sinais de pecado, você precisa sentar com ele e mostrar na palavra onde ele errou, corrigi-lo, passar a varinha nele, mas levar o coração dele para a cruz. Você precisa levar o seu filho para a cruz através do Evangelho, e é a obrigação no lar do homem, do pai. Não coloque esse peso nos ombros da sua mulher. Deus vai cobrar de você. Eu sei, homens, como é difícil trabalhar o dia inteiro, se cansar lá no trabalho, mas quando você chegar em casa, você tem que começar a segunda jornada. Sua jornada não termina quando você bate o expediente lá na fábrica, na empresa. A segunda jornada começa em casa, na orientação dos filhos, observando como é que eles estão, como é que está o comportamento dele, como é que está o exemplo dos filhos, o que ele está fazendo na escola, o que ele está lendo, com quem ele está andando, o que ele está fazendo. A figura masculina tem que se manifestar nesta hora, para afirmar o homem, para o menino aprender a ser um homem, para a menina não ter carências e buscar homens lá no futuro. Paulo está dizendo: de maneira alguma você pode ser ausente espiritualmente no seu lar. Eis a reforma que a nossa igreja precisa. Homens que pastoreiem o coração dos seus filhos. No seu lar tem que ter um pastor, e é você. Você precisa pastorear a sua família. Você tem que pastorear o coração do seu filho. Você tem que olhar o pecado que está no coração do seu filho e fazer com que o seu filho aborreça o pecado e não se torne um homem ou uma futura mulher desobediente a Deus. Você pode dizer: é possível? É possível. Para Deus não há nada impossível. Tudo é possível para o que crer. Às vezes a sua mulher, você chega em casa e a sua mulher está louca, cabelo para cima, os bobs fora do lugar, porque o menino pintou 7 em casa. Aí você chega em casa e quer só o futebol, quer encontrar os amigos. Chegou a hora de mostrar o Evangelho para os meninos, para as meninas, e dizer: meu amor, vai lá dentro, vai colocar o bob no lugar. Tem bob ainda hoje? Tem, né? O Missy, manhã usava Missy, bob, né? Vai lá, leva uma chapinha para ela, ou pague o salão para fazer aquele negócio, né? Como é o nome? Escova progressiva, sei lá, né? Invista, mas a segunda jornada no lar não pode faltar. Não pode faltar a segunda jornada. Mulher, exija isso do seu marido. Exija. Cadê a segunda jornada? Faça um ambiente para ele. Prepara a mesa. Quando ele chegar segunda-feira, trabalho, aquela mesa gostosa, né? Maurício, Tarcísio, aquela mesa maravilhosa.
Aí ele vai dizer: eu já entendi. Bota uma cartinha para ele e lá dentro escrito: segunda jornada. Aí ele vai entender direitinho: você aprendeu mesmo. Você precisa, sabe por quê, meu irmão? Porque o seu filho é a maior preciosidade que Deus lhe deu. Digamos, salvo as boas proporções. Você tem a sua esposa, que é um diamante. Você tem a salvação em Cristo Jesus. Você tem seus filhos. Sabe que no inferno está cheio de filho de crente. Cheio. E no céu um bocado de pais sem seus filhos. Quando eu digo isso, não significa que filho de crente, crente você já sabe que não é assim. E que nem a salvação do seu filho depende do seu comportamento, mas você tem a responsabilidade, homem, de mostrar a cruz ao seu filho. E o Espírito Santo fará a obra de regenerar o coração do seu filho, de salvá-lo para a eternidade, e um dia vocês dois estarem caminhando na Canaã celestial. Mas se você não fizer isso, quem vai fazer? Você vai entregar esse dever para mim? Eu não posso fazer muito. Você pode fazer muito. Você vai entregar esse dever para o professor, para Alex, para Jamile, para Gemima, para Tiago, para Clene, para Luísa, irmã Luísa? Nós somos apoiadores na igreja e ajudamos e amamos e oramos e choramos e sacrificamos para ver o filho de você feliz, seu filho bem, mas nós não podemos fazer tudo o que você pode fazer. Você já se deu conta que seu filho fica mais fora de casa do que dentro de casa? Você já se deu conta que seu filho fica mais fora da ambiência do lar do que na ambiência do lar, mais fora da ambiência da igreja do que na ambiência da igreja? Ele passa mais horas na escola do que com você. Às vezes tem filhos que passam o dia inteiro de turno integral. O que seu filho está ouvindo? O que ele está se tornando? Tem crianças, meus irmãos, que não manifesta logo o mal que está dentro dela, camufla. Mas o pai, o homem de Deus sensato, sensível, ele vai identificar, Deus vai mostrar, Deus vai levar você. De jeito nenhum, relegue isso. Você vai precisar ser o pastor do coração do seu filho. Porque a vida, meu irmão, não é somente exigir do seu filho o boletim azul. E às vezes você quer que o boletim dele seja muito azul, bonito, lindo e mostrar como um troféu. Mais importante do que o boletim azul, e é importante o boletim azul, e o seu filho deve ter notas boas, você deve exigir isso. Mais importante do que o boletim azul é a vida dele com Cristo. É o seu filho ser uma carta viva. É o seu filho ser redimido, lavado, ter os valores de Cristo no seu coração. Vale mais do que o melhor boletim da melhor faculdade. Você pode dar a ele hoje o melhor ensino. Você pode estar dando, pai, o melhor alimento e a melhor roupa. Mas se você negar a cruz para o seu filho, você fracassou. Olha o que um pastor americano disse. Pastor Woody Balkan. E eu quero que você, homem, compre o livro que vai ser vendido aqui na Semana Teológica, Pastores da Família. Grave esse nome, Pastores da Família. Você vai comprar esse livro e vai fazer esse livro de cabeceira da sua cama. Do autor Woody Balkan. Você precisa ler, na verdade, tudo que esse homem escreve. Mas esse livro você vai ter que comprar. Você vai ter que deixar a pizza de lado e vai comprar o livro, que não custa nem R$50. Mas vai lhe dar tanta riqueza. Pastores da Família. Olha o que ele diz, não está nesse livro.
Mas ele tem muitas frases fantásticas, mas uma das frases que Woody Balkan fala que é uma verdade e que muita gente fala é essa aqui, ó. Se os pais têm criado os filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, etc. e tal, mas não os criam para honrarem e obedecerem a Deus, eles fracassarão. Os filhos fracassarão. Se você pensa que o seu filho se tornando um médico é o ponto alto da sua vida, você está enganado. O que importa um médico no inferno? Um engenheiro no inferno? Não é, minha irmã? Mas vale um médico, um engenheiro, um padeiro, um eletricista, profissional de qualquer área no céu. Queira sim que seu filho exerça as melhores profissões, isso vai abrir um leque de oportunidades para ele, mas quando ele chegar lá, ele vai temer a Deus, não se desviará. Lembra do texto bíblico? Ensine a criança no caminho em que deve andar. Quando ele crescer e se tornar o que tiver de se tornar, médico, jogador de futebol, o que quer que seja, ele não se desviará do caminho, porque o Pai não lhe negou a cruz. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Você precisa criar o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, como Paulo ensinou e disse. Ó Senhor, nós estamos aqui reconhecendo os nossos limites, nossas fraquezas e limitações. Que o Senhor leve a palavra que eu acabei de pregar ao coração dos filhos, que desça dos ouvidos até o coração. Eu não posso fazer essa obra, Senhor, mas o Espírito da graça pode fazer. O Senhor pode fazer. Toma o coração desta criança, deste menino, desta menina, deste adolescente. Mude o coração dele. Que ele se arrependa dos seus pecados. Que eles creiam em Jesus como Salvador. Que eles confessem Jesus como o único Salvador da vida deles. Que eles se comprometam hoje em obedecer a Deus, honrando o seu pai e a sua mãe. Ó Senhor, eu espero por esse dia em ver estas crianças se tornando homens maduros, mulheres maduras na fé. Os seus pais também almejam por isso. Ó Senhor, faz esta obra, a obra que nenhum pai pode fazer. Convence o adolescente, o jovem, a criança, dos seus pecados, da justiça e do juízo. Ó Senhor, faz esta reforma nos nossos lares. E também leva a palavra que eu preguei ao meu próprio coração, ao coração dos meus irmãos, homens, pais. Que nós, Senhor, de jeito maneira, negamos a cruz, o Evangelho aos nossos filhos. Que sejamos pastores da nossa família, que sejamos pastores do lar. Senhor, que nós possamos rejeitar toda técnica, todo tipo de conceito mundano, estratégia humana ou filosófica do mundo, e venhamos nos apegar ao Evangelho. Homens que pastoreiam o lar, que dá a segunda jornada, que cumpre o papel de sustentar a casa, das duas maneiras, Senhor, física e espiritualmente. Que nós possamos dar ouvidos às nossas esposas quando elas exigirem de nós isso. Faz essa reforma, Senhor, no nosso lar, na nossa casa. Salva os homens
salva as mulheres, salva os filhos, glorifique o teu santo nome no nosso lar, meu Deus, que nós possamos dizer que o nosso lar é um projeto de Deus, porque o Senhor é glorificado nas nossas ações. Faz isto, Senhor, nós te pedimos, certamente nos alegraremos no Senhor. Abençoe o futuro dos nossos filhos, e usa, Senhor, cada irmão dessa igreja, para que ame cada filho dessa igreja como se fosse o seu próprio filho, para que se preocupe e ore por cada filho, por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem dessa igreja, como se fosse o seu próprio filho. Cada mãe, tome cada criança, cada filho, cada um como se fosse o seu, e o teu nome seja glorificado. Amém.